Boa noite aos aqui presentes. Eu me chamo Vanessa Soeiro Carneiro. Eu terminei o mestrado em 2008, na Universidade Federal do Maranhão, e eu queria compartilhar um pouco sobre a pesquisa que eu fiz durante esse período. Então, deixa eu aqui apresentar os slides. Um momento. Então, como vocês podem ver aqui, o título do meu trabalho é Afirmação da Angolanidade em Ondijak, uma análise do universo da alegoria em Os Transparentes. Então, eu trabalhei basicamente com a alegoria e a literatura angolana. Sendo assim, eu fui orientada também pela professora Márcia Mani Miguel Feitosa, e essa dissertação foi apresentada no ano de 2018. Minha dissertação, ela se divide em 3 partes. A primeira parte, eu tratei sobre a questão da alegoria. Então, eu fiz todo um traçado, um estudo diatrônico a respeito do conceito de alegoria. O que é alegoria? Como que esse conceito começou a ser estudado dentro das ciências humanas? O que ela significa? Sendo que esse conceito ele mudou ao longo dos anos. Então, eu fiz justamente esse rastreio do que a alegoria significa, como cada teórico que estudou, que trabalhou com a alegoria, a definiu ao longo do tempo. Então, esse foi um dos aspectos que tornou esse trabalho inovador, esse estudo diatrônico que gerou esse aporte sobre o background da alegoria. Eu também trabalhei a questão da alegoria e a sua relação com a metáfora, o símbolo e a ironia, que são figuras de linguagem que, ao longo dos anos, muitas vezes foram confundidos com a alegoria. E depois de todo esse estudo, eu cheguei à seguinte conclusão: existem 2 tipos de alegoria. A alegoria chamada ornamentativa e a alegoria chamada interpretativa. A alegoria ornamentativa, ela funciona como uma espécie de figura de linguagem. Ele é um enunciado que diz uma coisa querendo significar outra, de sentido moral, através de uma relação de semelhança. O que isso significa? Que a alegoria, diferente de uma metáfora, que é só uma palavra, ela é estendida, ela é grande. Eu preciso de todo um enunciado, ou um texto, uma frase completa, para que ela se revele. Além disso, essa relação que ela faz com o que ela realmente quer dizer precisa ser por meio de uma relação de semelhança, e ela precisa ter um sentido moral, sendo esse sentido moral podendo ser algo como um sentido espiritual ou ideológico. Ela precisa apontar para algo que vá além de si mesma, algo transcendental. Além disso, ela pode se subdividir em diversas categorias. Por outro lado, nós temos a alegoria interpretativa, que é um método de leitura e interpretação de textos através de sua exegese. Então, a alegoria interpretativa, ela é basicamente uma ferramenta hermenêutica de interpretação em que ela é usada para decodificar a alegoria ornamentativa. Na segunda parte do meu trabalho, eu falei sobre a literatura angolana, ou como vocês podem ver aqui, a literatura africana de expressão portuguesa. E assim eu fui afunilando até chegar na literatura angolana e na obra que eu trabalhei. Para a gente precisa entender, a princípio, que a literatura africana de expressão portuguesa, ela evoluiu a partir do momento que os países dominados por Portugal foram desenvolvendo uma consciência nacionalista. Então, a evolução da literatura é diretamente proporcional à evolução dessa consciência nacionalista. Além disso, ela passou por 4 fases. A assimilação, que é aquele momento em que os escritores estavam ainda assimilando a literatura portuguesa e a reproduzindo. Resistência, quando eles começam a produzir uma literatura própria, a quebrar com o modo literário, de fazer literário de Portugal. Depois nós temos a fase de afirmação, em que eles começam a desenvolver uma literatura própria para finalmente termos a fase de consolidação,
em que essa literatura já está, de fato, ali consolidada. Depois disso, eu comecei a falar de maneira mais específica da literatura angolana e a afirmação da angolanidade. O que é essa angolanidade? É justamente essa identidade nacional. E como a literatura angolana, ela busca essa identidade nacional, a identidade do que é ser angolano em sua literatura. Ela passa por 7 períodos, segundo Pires Laranjeira, tendo essa periodização terminada em 1993. Então, nós acreditamos que há uma 8ª fase, que seria justamente a fase da literatura contemporânea. E é nessa 8ª fase que a obra que eu trabalhei, ela se encaixa. Uma outra característica da literatura angolana é a importância da tradição oral. Então, nós temos frequentemente a figura, por exemplo, do griot ou da griote, que seria justamente um contador ou uma contadora de histórias. Então, a valorização da tradição oral também se dá por meio da oratorização. O que é a oratorização? Nós sabemos que a literatura angolana ela é escrita na língua do colonizador, ok? Ela é escrita no português. Só que os escritores eles se apropriam dessa linguagem e, de certa forma, o deformam, misturando a essa língua palavreados de dialetos próprios de Angola, fazendo essa mistura, dando a essa língua uma identidade também angolana. Ela também, uma outra característica que também marca essa literatura é a remitologização. O que é a remitologização? É a busca de histórias, de lendas, digamos assim, folclores típicos de Angola e a incorporação deles à literatura. Sendo assim, a gente chega a um ramo, um gênero literário no qual o livro que eu trabalhei se encaixa, que é o realismo animista. Diferente do fantástico, por exemplo, o realismo animista ele tem a característica do insólito, mas esse insólito é algo que ele está presente no dia a dia daqueles povos. O animismo seria a crença de que todos os seres, vivos ou não, ele tem uma alma. E isso está presente na cosmovisão, de maneira geral, africana. E esse termo realismo animista, ele foi composto pelo escritor Pepe Tela em sua obra Luege. Dentro do realismo animista, nós temos o escritor Ndjake, que ele tem várias obras, ele tem prosa, poesia, contos, romances, ele escreve para crianças, para adultos, a sua obra é muito profícua, e dentro dessa obra nós temos a história Os Transparentes, que foi a obra tratada nessa dissertação. Aqui nós temos a segunda característica inovadora, porque a época da produção dessa dissertação, eu não encontrei nenhum trabalho, nenhuma tese, dissertação, que trabalhasse esse romance de Ndjake, que trabalhasse Os Transparentes. Nós encontramos alguns artigos, encontramos também trabalhos sobre algumas outras obras dele, mas não sobre Os Transparentes, sendo que Ndjake é um dos escritores mais importantes da literatura angolana atual. Lembrando que, como eu falei, essa literatura também é uma literatura pós-colonialista, que é algo que marca muito ela atualmente. E, isso posto, nós chegamos à questão do universo da alegoria em Os Transparentes, que é a terceira característica que tornou esse projeto inovador, porque, além da falta de dissertações trabalhando Os Transparentes e do pouco aporte teórico que a gente encontrou, poucos trabalhos publicados, não encontramos nenhuma obra que analisasse essa questão da alegoria em Os Transparentes. Então, a que conclusão nós chegamos por meio da análise? Uma das personagens é chamada de Odonato, e ele é uma personagem que ele está ficando transparente, ele está ficando invisível. A transparência seria justamente esse momento antes da invisibilidade, ok? E a gente vai perceber que essa transparência, apesar dela ser literal,
ele de fato está ficando transparente, a gente percebe isso ao longo da obra, ela também carrega um significado muito maior por trás de si mesmo. Ela vai representar a transparência social do próprio Odonato. E é interessante também dizer que Odonato é o nome de uma espécie de libélula, cujas asas são não sei se alguém, espero que todos já conheçam a libélula, mas suas asas são justamente transparentes. Além dessa transparência social do próprio Odonato, essa sua transparência física vai representar a transparência de outras personagens que estão presentes ali na obra. Essa transparência de outros personagens, ela vai se dar por meio da pobreza e das relações de poder. Então, a gente vai perceber, por exemplo, estados de transparência e semi-transparência. O que seria essa semi-transparência? São personagens que horas estão ali transparentes, beirando a invisibilidade, quando estão tratando com alguém que está acima de si, no quesito hierárquico, mas quando elas estão tratando com alguém que está abaixo delas, nesse mesmo quesito hierárquico, elas já transformam essa pessoa em transparente. Então, a gente vê como as relações são sempre reproduzidas. E a gente percebe isso, como eu falei, através da análise da obra e de diversos arcos, diversas cenas literárias e de falas da própria personagem. Em uma das falas também, extremamente marcada, é quando Honorato vai dizer que não apenas ele que está se tornando invisível, mas que a própria Luanda tem esse estado de transparência. Então, a gente vai perceber que a transparência de Odonato também vai representar a transparência de Luanda e, de uma maneira mais profunda, uma transparência da Angola e da própria África. O que essa transparência geográfica significa? Significa que as pessoas que estão ali de fora da África, as pessoas que estão na América, na Ásia, na Europa, elas costumam ter um olhar voltado para a África, e de modo mais